Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar. Antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo, e a Virgem Maria possam estar presentes, e que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de vocês. Bem, minha gente, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre, tá? Que a gente pede, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos, ok? Com outras pessoas, nas igrejas, nos grupos. Nos ajude a evangelizar, por favor. Um canal na internet gratuito, católico, fiel à Igreja Católica, ok? Então, gente, por favor, se inscreva, tá? Passe os vídeos para outras pessoas para nos ajudar, por favor, ok? Para os seus grupos de oração, na igreja, tá bom? Se você puder, eu vou agradecer muito, tá? Nós precisamos aí das inscrições de vocês. Dê uma curtida, comente os vídeos, faça perguntas, dúvidas, não é? Vamos interagir entre nós, saber se vocês estão gostando, acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos continuar o estudo do Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos, tá? O Catecismo é toda a nossa doutrina de 2000 anos, ok? Então, nós estamos estudando a escatologia, que é aquela parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos, a morte, o que acontece após a morte, não é? Então nós já estudamos aí a última parte do nosso credo. O credo, eles são 12 dogmas, 12 verdades de fé. Então nós já estudamos aí sobre a ressurreição da carne, do nosso corpo, na parousia. Já falamos sobre a morte, o que acontece após a morte. E estamos pegando ponto por ponto. Na aula passada, a gente estudou sobre o juízo... na aula retrasada, sobre o juízo particular que acontece após a morte, eu e Deus. Na aula passada, nós estudamos o que é o céu, não é? Aquelas pessoas que morrem na amizade de Deus, né? Santas, purificadas, vão direto para o céu, que é a comunhão com Deus. Nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos estudar sobre o purgatório, não é? Graças a Deus, eu queria muito fazer um vídeo aqui sobre o purgatório e Deus me deu essa graça. Porque tem muita gente que duvida, que não acredita, até por influência dos nossos irmãos protestantes, que não acreditam no purgatório, não é? Então eu queria muito fazer um vídeo sobre o purgatório e graças a Deus nós vamos fazer hoje. Na próxima aula nós vamos falar do inferno, tá? E depois o juízo final e depois novos céus e nova terra. Tá? Então aí a gente encerra a escatologia, que é a parte da teologia que estuda tudo isso, ok? Então vamos aí, vamos ver o que o Catecismo da Igreja nos ensina sobre o purgatório. Antes da gente estudar o Catecismo,
eu sempre indico um livro sobre o tema que eu estou abordando, ok? E sobre o purgatório, eu tenho um livrinho aqui, se você quiser aprofundar. O Purgatório, o que a igreja ensina. Olha aí. Tá? Então, se você quiser estudar sobre o purgatório, o que a igreja ensina, tá? Então, tá aí. Ok? Esse livro, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Tá? Eu já li, muito bom. Porque aqui não tem como a gente aprofundar. Aqui você pode. Não é um livro grosso, ó, é um livro até fininho. Né? Então, se você quiser aprofundar sobre esse tema, não é, que os católicos precisam, não é, estudar para não ser influenciados pela doutrina, né, protestante, então você deve. Por quê, gente? Porque até o ano 1500 não tinha contestação. A igreja sempre acreditou no purgatório, não é, em tudo isso. Tá? Infelizmente, né, quem começou a contestar foi o seu Martinho Lutero e os reformistas lá. Eu já fiz aí 2 vídeos sobre, né, a reforma protestante. E um dos pontos que o Lutero questionou foi o purgatório. Ok? Por quê? Primeiro porque eles acreditam que está todo mundo dormindo, que não tem alma nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Tá? Segundo, que não tem a palavra purgatório na Bíblia. Então, a gente sabe que, infelizmente, os irmãos protestantes só acreditam naquilo que está na Bíblia explicitamente, né? Interpretam a Bíblia ao pé da letra, coisa que nós católicos não fazemos. Não tem a palavra purgatório, mas tem base bíblica para o purgatório, que eu vou colocar aqui, tem nesse livro. Tá? Tem um capítulo aqui só sobre o purgatório na Bíblia. Tem gente que fala que o purgatório não está na Bíblia, a palavra realmente não está. Mas a base bíblica para o purgatório está aqui. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ok? Então, gente, eu vou ver o que o catecismo nos ensina. Depois eu vou falar um pouco sobre o livro. Quero falar um pouco sobre o livro. E antes disso, eu quero fazer uma pequena introdução. Tá? Vamos abrir aí o catecismo. Antes da gente ler, nós paramos no parágrafo 1029. Então, hoje nós vamos estudar o parágrafo 1030. 1030. O título é A Purificação Final ou Purgatório, ok? A Purificação Final ou Purgatório. Está na página 290. Então, gente, eu quero fazer uma pequena introdução sobre o purgatório, ok? Então, vamos lá, gente. O purgatório é um dogma de fé. A igreja é uma verdade de fé. A igreja sempre acreditou no purgatório desde o primeiro século. Tá? Isso está na tradição da igreja. Né? Nós vamos ver depois. Mas você tem que entender o que é o purgatório. Tá? Para você entender uma doutrina, você tem que entender o que consiste essa doutrina. Ok? Então, veja. O purgatório não é um lugar. O purgatório é um estado de vida, de alma. Porque, veja, o que vai para o purgatório é a alma, não é o corpo. O corpo vai para a terra. Entendeu? Quando a gente morre, o corpo vai para a terra. Então, o que vai para o purgatório, a alma que vai para o purgatório, ela vai se purificar para dali ela ir para o céu. Por quê? Porque não pode entrar em comunhão com Deus quem não for santo. Isso a Bíblia diz. Né? Deus é santo, santo, santo. Ninguém pode ver a Deus se não for santo. E quem que morre 100% santo? Poucos. Então, gente, o purgatório é uma graça de Deus. Para você entender o purgatório, você tem que entender também o que é o pecado. O pecado, isso aí, gente, eu vou explicar melhor em moral. Quando a gente for estudar moral, eu vou explicar isso, mas como está ligado com o purgatório, eu vou ter que falar aqui. O pecado tem 2 condicionantes, a culpa e a pena. Quando você comete um pecado grave, entendeu? Quando você mata, por exemplo, você mata uma pessoa, tem a culpa e tem a pena, entendeu? A culpa é perdoada na confissão. Você se arrepende, se confessa e é perdoada a culpa. Mas fica a pena. O que é a pena? O estrago que o pecado deixou em você, na igreja e no mundo inteiro.
O pecado, gente, era uma desordem de Santo Agostinho. Ele desorganiza tudo. Você fica menos santo, você fere a igreja porque você é membro da igreja, você ofende a Deus, entendeu? Então, gente, o pecado ele é terrível. Então você tem que reparar. Não basta só se arrepender. Entendeu? Então, se você não se purificar aqui nesta vida, você tem que se purificar depois da morte. E isso é o purgatório. Entendeu? Para você entrar diante de Deus zerado. Entendeu? Sem nada mais a cumprir. E isso, gente, isso está na Sagrada Escritura. Lembra que Moisés não entrou na Terra Prometida? Por quê? E ele pediu perdão e Deus perdoou, mas tem a pena. Então a pena de Moisés foi não entrar na Terra Prometida. Davi, que era um homem de Deus, ele se arrependeu, tanto que ele fez o Salmo 50, quando ele adulterou com a esposa de Urias, Betsabé. Entendeu? Ele se arrependeu, fez o Salmo 50, Deus perdoou, mas ficou a pena. O filho que ele teve do adultério morreu. Só você ler lá no livro de Reis, entendeu? Então, muitas das vezes você não tem como pagar aqui. Por exemplo, se você matar uma pessoa, a pessoa não volta mais. Então, você tem que pagar de alguma forma. Então, se você não paga aqui nesse mundo, você paga no purgatório. Entendeu? Então, o purgatório, gente, é uma graça de Deus. Entendeu? A gente fala do fogo do purgatório. Isso é simbólico. Tá? Fogo queima papel, né? Aquilo que é material. Fogo não queima espírito. Entendeu? Espírito, gente, não ocupa espaço. A alma não ocupa espaço. No purgatório não tem tempo e não tem espaço. A igreja entendeu isso. Antigamente, a igreja acreditava que tinha o tempo no purgatório. A pessoa ficava lá 300 dias, né, não sei quantos anos. Não. Hoje a igreja, né, com os estudos, a igreja viu, né, estudando, hoje a igreja viu que no purgatório não tem espaço, não tem tempo. Entendeu? Então no purgatório não tem mais essa realidade como nós temos aqui. Ok? Então a alma fica lá se purificando. Ok? Só que ela não pode mais fazer nada mais por ela mesma. Por quê? Com a morte, o corpo separa da alma. Então a pessoa já não está mais inteira. Nós somos corpo e alma. Não somos só alma, corpo e alma. Então, como na morte separa a alma do corpo, então a pessoa já não está mais no seu estado perfeito. Só quando Jesus voltar, ver a ressurreição, os corpos novamente se unirão às suas almas. Aí acaba o purgatório, entendeu? Por isso que a igreja ensina que aí acaba o purgatório, que aí não vai precisar mais. Entendeu? Então, como a pessoa não está mais inteira, então ela não pode mais fazer nada por ela não pode ter mais méritos diante de Deus. Então ela fica ali como numa cadeia. A igreja compara o purgatório com uma prisão. Claro que isso é simbólico, gente. Ninguém vai prender uma alma, não tem como. Isso é simbólico. Por quê? Quem está preso não pode mais fazer nada. Para tomar um banho precisa de ajuda, para comer precisa de ajuda, porque ele está ali preso, naquele lugar ali, não sai mais. Esse tem que receber visita das pessoas de fora, não é verdade? O purgatório é a mesma coisa. Quem que ajuda as almas do purgatório? A igreja que está no céu e a igreja que está aqui na terra. Porque quem está no purgatório não pode mais fazer nada por ela mesma. Tá? Outra coisa, as nossas orações são para as almas do purgatório. Por isso que toda missa a igreja reza pelas almas do purgatório, para que dali elas vão o mais rápido possível para o céu. Entendeu? Porque, veja, por isso que tem razão a gente ir no cemitério, que eu já falei aqui. Entendeu? No dia de finados eu vou fazer um vídeo sobre a oração pelos mortos. Por que a gente reza pelos mortos? Porque se eles estiverem no purgatório, como é que você vai saber? A gente não sabe. Né? Se o seu pai, a sua mãe que já morreu, a gente não sabe onde ele está. Se ele estiver no céu, ele não precisa de oração, porque já está diante de Deus. Se ele estiver no inferno, também não precisa, porque dali ele não sai mais. Quem está no céu e no inferno não sai mais dali. Né? Jesus contou aquela parábola do rico e Lázaro. Agora no purgatório não. A alma que está no purgatório precisa das nossas orações para que ela se purifique e dali ela vá para o céu. Entendeu? O mais rápido possível. Entendeu? Então por isso que a gente deve rezar, né? Mandar celebrar missa para quem já morreu. Né? Nós vamos ver isso tudo aqui no catecismo. Agora veja, realmente a palavra purgatório não tem na Bíblia. Realmente não tem. Entendeu? Mas a base bíblica tem, eu vou mostrar daqui a pouco. Agora veja, a palavra purgatório, de purgar, limpar. Ou seja, você vai se purificar após a morte para dali você entrar em comunhão com Deus. Então isso
isso não contraria nada a Bíblia. Entendeu? Eu vou mostrar que isso não tem nada contrário à Bíblia. Entendeu? Então, gente, nós católicos cremos no purgatório. Tanto que a igreja manda celebrar missa pelas almas do purgatório, manda rezar no dia de finados, a igreja reza no cemitério, né? O padre vai lá, celebra a missa no cemitério, todo mundo aqui sabe disso, entendeu? Então é uma pena que os católicos não acreditam, a maioria, alguns católicos não acreditam nisso, que é doutrina da igreja de 2000 anos, infelizmente influenciados pelos protestantes, né? Mas, gente, a nossa fé tem 2000 anos, ela não tem 500 anos. Se o Lutero questionou, é problema dele. Mas nós cremos, nós católicos devemos crer, porque é uma verdade de fé, um dogma de fé. Graças a Deus que existe o purgatório. Senão eu acho que a maioria ia para o inferno. Eu tenho certeza que a maioria ia para o inferno. Porque quem que morre 100% santo? Quem que não tem um pecadinho leve? Quem morre com pecado mortal vai para o inferno. Não é? São João diz bem claro. Tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte. A morte da alma. Né? Não estou falando da morte física. Todo mundo vai morrer. Estou falando da morte espiritual, ou seja, o inferno. Então, São João diz bem claro. Tem pecado que leva à morte, é o pecado mortal, e tem pecado que não leva à morte, são os pecados veniais. Então, esses, você pode rezar por eles. Entendeu? Agora, quem é que sabe? Você pode saber onde está o seu pai que já morreu, a sua mãe, o seu filho, todas aquelas pessoas que já morreram, você não sabe. Então, por isso que a igreja reza por todas as almas. Entendeu? Porque se elas estiverem no purgatório, que dali elas possam ir para Deus, porque elas não podem mais fazer nada por elas. Então, gente, isso é uma pequena introdução que eu fiz para você entender. Então, agora vamos ver o que o catecismo nos ensina. Eu vou explicando e depois eu quero completar com o livro, que ele fala muita coisa bonita, inclusive a questão do purgatório na Bíblia, que os irmãos protestantes falam que não tem. Não tem a palavra, mas tem na base bíblica, sim, senhor. Mas tem que entender. Entendeu? Tem que entender. Então vamos lá. Vamos ao catecismo primeiro, tá? Parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica. A purificação final ou purgatório. Purgatório vem de purgar, limpar, tá? A alma, ok? Então, o parágrafo 1030 diz assim. Eu vou ler bem devagar, vou explicando. Qualquer dúvida, se você não entender o que eu estou explicando, pode colocar aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Então vamos lá, parágrafo 1030. Os que morrem, presta atenção, os que morrem na graça e na amizade de Deus, olha aí, mas não estão completamente purificados, aqueles que não são santos, só pode entrar no céu quem for santo. Lê Hebreus que você vai entender o que eu estou falando. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém vê a Deus, porque Deus é santo, 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 diz o Apocalipse. Tá? Então você só entra em comunhão com Deus se você for santo. Tá? Então por isso que ele fala aqui. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, ok? Mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna. Então, purgatório, dali a alma vai para o céu, ela não vai para o inferno. Só vai para o inferno, gente, quem morre em pecado mortal e não se arrepende, ou não quer saber de Deus. Entendeu? Então aqui é para aqueles que morrem na amizade de Deus, mas ainda tem aquele pecadinho leve, não é pecado mortal, não é? Então, passam, né, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte, olha só, tá? Por uma purificação. Então, purgatório é isso. Purgar, limpar a alma, para dali você ir para o céu, ter comunhão com Deus, ok? A fim de obter a santidade necessária, já expliquei, para entrar na alegria do céu. Olha aí. Então, gente, o purgatório, ele não tem fogo, ok? Mas a pessoa tem uma purificação dolorosa. Por quê? A igreja ensina. Vê, você vai entender, não é difícil de entender. Nós fomos criados por Deus e para Deus. A Bíblia diz isso. Fomos criados por Deus e para Deus. Então, quando a gente morre, a alma separa do corpo. Então, a alma quer ir direto para Deus, mas por causa do pecado, né, leve,
ela não pode entrar em comunhão com Deus, então ela tem que passar por essa purificação. Então, ela própria, né, ela fica com aquela dor de não poder ir para Deus. Você já amou alguém? Não é triste quando você quer estar com aquela pessoa e você não pode, por algum motivo? Todos nós aqui já aconteceu isso, né? Uma namorada, a mãe, o pai, às vezes fica muito tempo longe. Então quer ver, não é? Mas às vezes alguma coisa acontece que não, né? Principalmente quem é namorado sabe. Né? Às vezes quer ver a namorada no final de semana, aconteceu um imprevisto, não posso ir. A pessoa fica, né? Porque quer ver a pessoa. Então a alma acontece o mesmo. A alma quer ver Deus, quer ir direto para Deus, mas não pode. Por quê? Não pode entrar em comunhão com Deus quem não for santo. Então, gente, não é difícil entender a doutrina do purgatório. É uma doutrina lógica. É lógico. Como é que uma pessoa que não é santa vai entrar em comunhão com aquele que é santo, que é Deus? Né? Que não tem pecado. Deus não tem pecado. Deus não habita no pecado, diz a Sagrada Escritura. Então, para você entrar em comunhão com Deus, você tem que se purificar. Ou aqui, né? Ou após a morte. Mas quem que morre 100% santo? São poucos, gente. Poucos morrem 100% santo. Entendeu? Eu acho que... Eu vou dar uma passadinha por lá, eu tenho certeza. Eu sempre brinco aqui, né? E volto a dizer, eu vou dar uma passadinha no purgatório, porque eu tenho aqueles pecadinhos, né? Posso não ter aquele pecado grave. Tenho também, mas procuro me arrepender quando eu cometo, né? Que eu sou um ser humano, né? Mas eu penso que eu sou uma pessoa que procura viver, né, a lei de Deus, com as minhas fraquezas. Mas quem é que não tem aquele pecadinho, né, de estimação que a igreja ensina, não é? Aquela mentirinha que não prejudica ninguém, não é verdade? Aquela briguinha, não é? Às vezes você, né, tem aquela invejinha. Inveja é pecado mortal, né? Dependendo da inveja é pecado mortal. Mas vamos dizer assim, aquela briguinha, não é? Ficar, às vezes não quer falar com aquela pessoa, não é? Aquela coisa, guardar aquela, né, aquela coisinha às vezes no coração. Será que você perdoou já todo mundo que você magoou, ou que às vezes até te magoou mesmo? Jesus manda perdoar todos. Tem gente que fica guardando ressentimento, mágoa, não é? Então, se você morre com isso, você tem que se purificar. Como é que você vai entrar no céu com a mágoa no coração? Então é o que eu estou falando, gente. Ninguém morre 100% santo. É muito difícil. Só poucos se tem essa graça, ok? Então não é difícil entender essa doutrina, ok? Então esse é o parágrafo 1030. Então, quem vai para o purgatório, a alma que vai para o purgatório, dali ela vai para o céu, ela não vai mais para o inferno, ok? Mesmo, agora, nós não sabemos quanto tempo que ela fica lá, porque não tem tempo. Né? No purgatório não tem tempo, não tem espaço, ok? Não são lugares, é um estado de alma, ok? Que eu já expliquei. O 1031 vem nessa mesma linha, tá? A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Eleitos quer dizer o quê? Santos, ok? Que é completamente distinta do castigo dos condenados. Por quê? Tem gente que às vezes acha que purgatório é um inferno, só não tem Satanás. Eu já vi gente falando isso. Ah, purgatório é a mesma coisa de inferno, só não tem o demônio. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Inferno, gente, é você viver para sempre longe de Deus. Ali no purgatório, não. Ali você está se purificando, mas ali você tem, né, as orações da igreja do céu, que eu já falei, né, e as nossas orações. Então é uma comunhão, é uma igreja só. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. A igreja ela tem 3 dimensões. A igreja do céu, da terra e do purgatório. É uma igreja só. Inferno não, inferno é totalmente diferente. Inferno é uma frustração eterna. Você viver para sempre longe de Deus. Né? A alma ali no purgatório, ela sofre, porque ela quer ir para Deus, mas ela também ela tem uma esperança que dali ela vai direto para Deus. Entendeu? É diferente, totalmente diferente do inferno. Não tem nada a ver com o inferno. Ok? Inferno nós vamos ver na próxima aula. Ok? A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença, ok? E no concílio de Trento. Por quê? Porque esses 2 concílios começaram a questionar o purgatório. O concílio de Florença foi 1400 e pouco. O concílio de Trento foi o concílio da reforma protestante do Lutero, que a igreja teve que se reunir para analisar toda a doutrina católica que o Lutero contestou. Então a igreja não mudou nada.
né? A igreja não continuou com a mesma crença no purgatório, que é dogma de fé, porque a verdade a igreja não muda. Entendeu? Então, gente, por que a igreja formulou, né? A igreja só se reúne em concílio quando tem uma contestação doutrinária ou pastoral. Então, até o ano 1400 não tinha contestação do purgatório. Agora aí começaram a querer contestar, não é, o purgatório. Então, a igreja, em 2 concílios, de Florença, na Itália, e o de Trento, não é, a igreja então formulou, definiu que o purgatório é dogma de fé. Então a igreja nunca mais mexeu nisso. Por quê? Aquilo que é verdade, gente, não muda. Né? O Espírito Santo não pode ensinar uma coisa lá no século I e agora aqui vai e muda. Então a igreja sempre acreditou e sempre vai acreditar no purgatório, sempre. Né? Quem não acredita, paciência. Ok? Fazendo referência a certos textos da Escritura. Olha aí. Aí aqui ele cita alguns textos, tá? 1 Coríntios 3,15, tá? 1 Pedro 1,7. Anote esses textos aí, gente. Lá não vai falar da palavra purgatório, mas vai dar base bíblica para o purgatório, ok? Eu vou explicar melhor daqui a pouco, tá? Então, ó, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. E a tradição da igreja fala de um fogo purificador. Então, gente, é simbólico. Fogo não queima a alma, fogo queima papel, né, matéria. Então esse fogo aí é simbólico. Fogo quer dizer purificação. Ok? É isso. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo, o juízo final, ok? Um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus. Olha o que o catecismo está dizendo. Tá? Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no outro. Está lá em Mateus 12:32. Não sei se você está entendendo o que o catecismo está dizendo. O próprio Jesus falou, sem falar a palavra purgatório, Jesus indiretamente falou do purgatório. Isso, gente, quem disse foi o Papa Gregório Magno, foi um Papa da Igreja que fez essa interpretação das palavras de Jesus. Entendeu? Não sei se você entendeu. Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Nem nesta vida e nem na outra. Então, o que ele quer dizer? O que Jesus quer dizer? Se não é o pecado contra o Espírito Santo, há pecados que podem ser perdoados na outra vida, ou seja, no purgatório. Entendeu? Não sei se você entendeu. Jesus disse assim: o único pecado que não pode ser perdoado nem aqui e nem no outro mundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12:32. Leia lá. Palavras de Jesus. Então, se só esse pecado não pode ser perdoado na outra vida, então tem pecados que podem ser perdoados na outra vida. É o que eu acabei de explicar. Não é? Então, tem pecados que, se você morrer com eles, podem ser perdoados, desde que não seja o pecado contra o Espírito Santo e nem o pecado mortal, que leva para o inferno. Entendeu? Então, eu expliquei aqui já. Né? Aquele pecadinho leve, que todos nós os temos, né? Podem ser perdoados no purgatório. Por isso que a alma fica lá se purificando. Entendeu? Tá claro. Desta afirmação, podemos deduzir que certos pecados leves podem ser perdoados, né, neste mundo, ao passo que outros só no outro mundo. Entendeu? Tá bem claro aí. Né? Eu acho que deu para entender o que o Papa São Gregório Magno, tá? Que foi Papa do ano 604, tá? Então, quer dizer, olha só o que o Papa já ensinava lá no século V, não é? O Papa Gregório Magno é do ano 600. Olha como é que a igreja sempre acreditou no purgatório, tá vendo? Então, gente, não é uma doutrina de agora. A igreja sempre acreditou no purgatório, ok?
O parágrafo 1032 continua essa mesma linha. Este ensinamento, ou seja, do purgatório, apoia-se também na prática da oração pelos mortos. Olha aí, tá vendo? Por que nós rezamos pelos mortos? Porque nós acreditamos que eles estão no purgatório, né? Da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele quem? Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Por isso, gente, que os discípulos de Lutero tiraram o livro de Macabeus da Bíblia. Porque o livro de Macabeus fala da oração pelos mortos e fala do purgatório indiretamente. Então, para eles não aceitarem essa doutrina, eles tiraram, então, o livro de Macabeus da Bíblia. Então, gente, isso aí chama-se conveniência. Ok? Mas nós católicos, não. O livro de Macabeus sempre estava no cânon da Igreja Católica. A Igreja sempre acreditou na oração pelos mortos e no purgatório. Leia depois lá, 2 Macabeus 12, 46. Desde os primeiros séculos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, orações, não é? Tudo aquilo que a gente pode oferecer para eles. Em especial, o sacrifício eucarístico, ou seja, a missa. Então, a Igreja sempre celebrou missa pelos mortos. Toda missa, gente, repare para você ver, tem o chamado momento dos mortos. Né? Toda oração eucarística tem. É obrigatório rezar pelos mortos. Né? Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei o Senhor junto a vós na luz da vossa face. Eu já decorei até de cor. Entendeu? Então, gente, acho lindo, acho maravilhoso. Né? Então, gente, você pode, deve rezar por todos os seus familiares. Vá ao cemitério, não tem problema nenhum, pode ir. Entendeu? Mande celebrar missa, porque a missa, gente, é o sacrifício de Cristo. Então você está oferecendo para a alma daquele que já morreu o sacrifício de Cristo, para que o sacrifício de Cristo apresse essa purificação e que essa pessoa dali vá para o céu o mais rápido possível. Quer coisa melhor do que o sacrifício de Jesus? Entendeu? Na cruz, não é? Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Não esqueça disso. Não é? Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Então por isso que a gente manda celebrar missa também. Missa de sétimo dia, missa de mês, não é? Toda missa tem lá, né? As orações lá por aqueles que já faleceram. E no dia de finados a igreja celebra a missa no cemitério. Então você deve ir, não só no dia de finados, se você puder ir outros dias, vá. Entendeu? Uma vela que você acende ali. O que significa aquela vela, gente? É a ressurreição de Cristo. A vela branca, né? Não estou falando dessas seitas aí, né, que ficam fazendo esses trabalhos, não é isso que eu estou falando, não. Pegue uma vela branca, pode acender, sem problema. A vela significa o quê? A ressurreição de Jesus. Então você está oferecendo ali, né, que aquela alma ali também possa ter luz e dali, do purgatório, ela possa ir para o céu. Se ela estiver no purgatório, se não estiver, aí fazer o quê? Mas ninguém sabe. Então você está fazendo a sua parte. Aí muita gente pergunta, e se ela não estiver no purgatório? Se ela não estiver, com certeza Deus vai aproveitar essa oração, gente. A oração nunca fica vazia. Alguma coisa Deus vai fazer com essa oração. É igual a pessoa que pergunta, para onde vai o anjo da guarda da pessoa que morre? Não sabemos. Se volta para Deus, se Deus vai dar uma outra missão para o anjo da guarda. A Bíblia não fala, a igreja também não sabe. Mas oração, gente, nunca é demais. Entendeu? Então não se preocupe com isso. Faça a sua parte, não é? Porque um dia, quando você estiver lá, você também pode precisar. Entendeu? Ah, eu sonhei com fulano. Lembrando, gente, que a gente não pode evocar os mortos. Jamais evoque os mortos. Né? Agora, se você sonhou com uma pessoa, você pode mandar celebrar missas, acender uma vela por ela, não é? Ou até, a igreja ensina isso também. Pode acontecer de uma alma aparecer. Aí não é que você está chamando. Agora tem que ter um discernimento também, porque o inimigo também pode te enganar. Mas a igreja ensina
né? Os santos tiveram visões de almas do purgatório que vieram pedir oração, vieram pedir missa. Não é? Não tem isso na história da igreja. Então, se isso acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Não precisa ficar com medo, você não pode chamar. Não chame nenhum morto para vir aqui. Mas se Deus permitiu que uma alma apareça e pedir oração, pedir missa, celebre missa por ela, sendo uma vela pela alma dela. Não tem problema nenhum. Ah, eu sonhei com meu pai. Será que ele está pedindo uma missa, uma vela? Pode ser. Mande celebrar uma missa por ele. Mande celebrar sendo uma vela por ele. Pela alma dele. Reze pela alma dele. Entendeu? Então, gente, isso não tem nada demais. Ok? Isso não tem nada demais. Tá bem? A fim de que purificados, né, as almas possam chegar à visão beatífica de Deus, ou seja, o céu. Comunhão com Deus, desculpa. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então, você também pode oferecer o jejum pela purificação daquela pessoa que já morreu, né? As indulgências, que eu não vou ter tempo de falar aqui agora das indulgências, porque vai levar muito tempo. Eu preciso fazer até aqui no catecismo, né? Ele fala das indulgências, então na hora que aí eu vou te explicar melhor. Você pode ganhar uma indulgência plenária e oferecer para uma alma, né? Você pode oferecer para a sua alma, para que sua alma se purifique aqui já em vida, não é? E você pode oferecer também para uma alma de alguém que já morreu. Você não pode oferecer para uma alma que está viva, para uma pessoa que está viva. Porque aí cada um pode fazer a sua purificação. Entendeu? Agora, para você e para a pessoa que já morreu, você pode fazer isso. Aí eu vou explicar melhor quando eu for explicar sobre as indulgências, tá? Então você pode oferecer até uma penitência para que um parente seu, né, possa se purificar e dali para o céu. Entendeu? Aquela pessoa que foi muito, muito devota. Você conheceu. Né? Você conheceu como que foi seu pai, como foi sua mãe. Né? Então você pode pedir, né, por eles, oferecer, né, esmola, jejum, oração para aquela pessoa, entendeu? Que você acha que está precisando mais. Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Leia esses textos, gente. Leia para você ver. Tá? Por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos levem alguma consolação? Entendeu o que o catecismo está dizendo? Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do pai deles, por que a gente também não pode oferecer um sacrifício também por uma alma? Daquela pessoa que a gente amava tanto que já faleceu. Não tem problema nenhum. Gente, nós somos eu já falei aqui que a morte não rompe o vínculo, não. Infelizmente, as pessoas acham que a morte rompe, né, o vínculo. A única coisa que nós não podemos fazer com a morte é chamar aqui. Entenda isso. É a única coisa que você não pode fazer. Chamar o morto para vir aqui. E ele não vem. A igreja ensina isso. Se vem, só se Deus permitir. Agora, a pessoa que chama não é a pessoa que vem, é o demônio que engana a pessoa. Agora veja, a única coisa que você não pode fazer, agora lá onde a pessoa está, você pode, né, fazer o que você quiser, pedir por ela e até pedir também a sua intercessão. Agora veja, nós não sabemos aonde ela está. Já falei isso aqui muitas vezes. Eu posso pedir a intercessão do meu pai? Se ele estiver diante de Deus, ele vai interceder por você. Mas você não sabe. Então a igreja diz, poder pode, mas a igreja não garante que essa intercessão vai ser eficaz. Se ele estiver diante de Deus, ele vai poder interceder por você. Entendeu? Agora, veja, é mais fácil você pedir a intercessão dos santos. Por quê? Aí você já tem certeza que o santo está no céu. Tá? Então o santo você pode pedir porque você tem certeza. Agora, né, aquele que não é canonizado, você não tem certeza. Tá? Mas a igreja não proíbe. Se você quiser pedir, mas a igreja não garante. Ok? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Olha aí, então a igreja manda rezar por todos aqueles que já morreram. Entendeu? Então, gente, a gente deve, é uma caridade, a gente rezar pelas almas do purgatório, ok?
Então a igreja sempre acreditou nisso e você deve fazer também. E eu quero encerrar, o catecismo aqui, gente, acabou, tá? Nós paramos no parágrafo 1032. Na próxima aula, nós vamos estudar o 1033, que fala do inferno. Já estudamos o céu na aula passada, agora o purgatório, na próxima aula o inferno, tá bom? Então eu quero encerrar mostrando esse livro mais uma vez, tá? O purgatório, o que a igreja ensina. Aqui embaixo está escrito assim: incluindo o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que morreu no ano 1510, muito antes do Lutero, não é? O que é isso? Essa santa, ela não é muito conhecida, eu confesso a vocês que eu também não conhecia. Eu conhecia Santa Catarina de Sena, eu fiz até um vídeo dela aqui há pouco tempo. Agora eu confesso que quando eu comprei esse livro, eu não conhecia Santa Catarina de Gênova, uma santa italiana, que morreu no ano 1510. Ela teve uma visão, vários santos tiveram visões do purgatório, tá? Ela teve, além dela ter tido visões do purgatório, ela viveu o purgatório aqui na Terra. Ela conta isso nos escritos dela, ok? Então, nesse livro aqui, tem essas revelações, né, do purgatório que Deus revelou para ela. Então, esse é o Tratado do Purgatório, dessa santa que diz que viveu o purgatório em vida, ok? Então, aqui atrás, na contracapa, eu vou ler rapidamente, diz assim: Santa Catarina de Gênova, que morreu no ano 1510, viveu em vida a realidade do purgatório. Então, o purgatório é uma realidade, existe. É um dogma de fé, é uma verdade de fé. E deixou esta experiência relatada em seu famoso Tratado do Purgatório. Então, aqui você vai ter acesso a esse tratado que ela, em vida, escreveu, ok? Contando um pouco como que é a realidade do purgatório, ok? Que aqui transcrevemos na íntegra. Então aqui está, né? Tá aqui no livro. É a última parte do livro, ok? O relato da santa é cheio de esperança. Por quê? Porque dali a alma vai para o céu. E mostra que ali as almas estão em plena conformidade com a vontade de Deus. Porque a alma sabe, né, que ela tem que se purificar, que ela não pode ir para o céu estando manchada. Okay? Se você vai numa festa, você vai de qualquer jeito? Você vai com a roupa suja? Não, eu vou em casa e vou tomar um banho. Vou passar um perfume, vou cheiroso. Você não vai na festa de qualquer jeito. Não é verdade? O purgatório é isso. É você tomar um banho, lavar a sujeira para você ir para a festa. O céu é um banquete. Jesus disse que o céu é um banquete. Então você vai chegar numa festa lá sujo? Não, você tem que tomar banho. Então o purgatório é esse banho. Essa purificação. Ok? Não podem mais pecar. Então a alma ali, ela não peca mais. Ok? Porque ela está ali, né, naquele estado ali, né, que a igreja compara com uma prisão. E ali ela não pode mais nem pecar, mas também não pode adquirir méritos. Por isso que a gente reza por essas almas, ok? E tem um grande contentamento, porque sabem que vão para Deus, já expliquei. O amor de Deus que atrai a si as almas santas e o impedimento que essas encontram no pecado gera a pena do purgatório. Então o purgatório, gente, é pena, não é culpa. A culpa é perdoada na confissão. Se você se arrepender, né, e você se confessar, você não vai para o inferno, né, mas fica a pena. Então, aqui está bem claro, a pena do purgatório não é a culpa. O pecado tem duas coisas, culpa e pena, ok? Purificadas do pecado, as almas purgantes sofrem gozosamente as penas. Então, não é um sofrimento igual do inferno, que é um sofrimento eterno. Ok? É o sofrimento de você querer ir para Deus e não poder ir. Como eu expliquei aqui, é você querer ver uma pessoa e não poder ver. É isso, entendeu? O purgatório é verdade de fé professada pela Igreja Católica desde os primeiros séculos. Olha aí, desde o primeiro século. Tá? E amplamente confirmada pela tradição dos apóstolos,
pela Sagrada Escritura e pelo magistério da igreja. Tá vendo? Então as 3 colunas da igreja falam do purgatório: a tradição, a Bíblia e o magistério. A Bíblia não fala da palavra, mas fala tem base bíblica, sim, senhor. Neste livro apresentamos sucintamente apenas o que a igreja sabe. Então, gente, o que a igreja sabe. Porque tem muita história aí que não é verdade, que a igreja não ensina. Tá? Tem muita aí coisa aí que as pessoas ensinam que não é o que a igreja ensina. Então, olha o título. O que a igreja ensina. Então, se tem gente ensinando coisa errada sobre o purgatório, não é culpa da igreja. Então, aqui você vai ter a doutrina católica sobre o purgatório verdadeira. Não é a falsa, ok? O que a igreja sabe com certeza e ensina sobre o purgatório. Apresentamos também os ensinamentos de São Francisco de Sales e de Santa Faustina sobre o purgatório. Então, gente, vários santos tiveram visões do purgatório. Santa Faustina, São Francisco de Sales, né? Muitos santos tiveram visões do céu, visões do purgatório e visões do inferno. Né? Muitos santos, ok? Então, gente, eu vou encerrar, tá? Colocando aqui o que o livro aborda, tá? O índice, só o índice, tá? Tem uma pequena introdução, a doutrina do purgatório, o purgatório na tradição da igreja, tá bom? Os escritores cristãos antigos que falam do purgatório, o purgatório na liturgia antiga, dos primeiros séculos da igreja, o purgatório na arqueologia, na ciência. Claro, gente, que a ciência não vai provar essas coisas, né? Porque essas coisas não se provam pela ciência, tá? Mas aquilo que não é... Aquilo que a ciência pode, né? Até onde a ciência pode ir, né? Vamos dizer assim, a arqueologia estuda. O purgatório no magistério da igreja, tá? O que os papas falaram, os bispos, através desses 2000 anos. O purgatório na liturgia atual da igreja, no missal romano, ok? O purgatório e as indulgências, que eu não vou falar hoje porque vai gastar muito tempo, eu vou fazer um vídeo só sobre as indulgências, ok? Se Deus quiser. Os ensinamentos dos santos sobre o purgatório, aí tem de Santa Faustina, São Francisco de Sales, belíssimos, né? E o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que eu já falei. E tem também na página 32, e eu vou encerrar falando disso, o purgatório na Bíblia. Olha aqui. O purgatório na Bíblia. Página 32 do livro. Então, o purgatório está na Bíblia. Não a palavra. A palavra não tem. Também não tem. O Brasil também não está na Bíblia, mas ele existe. Entendeu? Mas a base bíblica para o purgatório tem na Bíblia. Então, aqui, ó. Se você quiser estudar o purgatório na Bíblia, a doutrina está aqui. Então, eu só vou colocar os textos. Se você quiser, às vezes você não pode comprar o livro. Então, se você quiser aí anotar para você ler em casa, por favor, anote os textos da Bíblia que falam do purgatório, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles eu já falei aqui. Mateus 12, 31, 32. Aquele que eu já coloquei aqui. Que Jesus fala que tem pecados que podem ser perdoados neste mundo e tem pecados que podem ser perdoados no outro mundo. Menos o pecado contra o Espírito Santo, ok? Que não tem perdão, ok? Então, Mateus 12, 31, 32, ok? O segundo texto é o de Macabeus, que eu também já coloquei aqui. 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 39 a 45. 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 39 a 45. Por isso que é bom você ter uma Bíblia católica. Se for Bíblia evangélica, protestante, você não vai ler esse texto, porque eles não têm, eles tiraram. Então, 2 Macabeus 12, 39 a 45, ok? 1 Coríntios 3, de 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Tá? Esse texto, gente, é maravilhoso. São Paulo diz
que tem pessoas que se salvam pelo fogo, através do fogo. Claro que isso é simbólico, tá? Fogo quer dizer purificação, tá? Então São Paulo diz ali bem claro. São Pedro também fala lá na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 7, que também o fogo também purifica também. Então quer dizer, esse fogo aí é o fogo do purgatório, que é simbólico, é a purificação da alma, do pecado para dali para Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Marcos capítulo 3, versículo 29. Marcos capítulo 3, versículo 29. Lucas capítulo 12, versículos 45 a 48. Ali Jesus fala que tem gente, né, que vai, o servo é aquele que segue a Deus, né, que desobedeceu a Deus, né, ele será açoitado com numerosos golpes, mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, tá? Porque a quem muito se deu, muito se exigirá, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Não é? Que quanto mais a pessoa amor a Deus aqui, mais ela vai ser cobrada depois da morte. Entendeu? Por quê? Se eu tenho o talento, se eu tenho o conhecimento de Deus e eu não aproveito, eu não uso meus talentos, Deus vai cobrar isso de mim. Então, né? Vai cobrar isso de mim aonde? No inferno? Não, no purgatório. Entendeu? Tá bem claro aí. Então, você lendo aí o texto, e se você tiver o livro vai te explicando os textos. Tá? Ó, Lucas 12, 58 e 59, tá? Mateus 5, 22 a 26. Esse texto é maravilhoso. Mateus 5, 22 a 26. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus ensina que enquanto estivermos nesta vida, presta atenção, devemos estar dispostos sempre a uma atitude de reconciliação com o outro, na caminhada dessa vida. Devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois caso contrário, no fim da nossa vida, seremos entregues ao juiz. Quem que é o juiz? Deus, Jesus. É o nosso juiz, não é? Nos colocará na prisão. Olha aí, purgatório. Por isso que a igreja compara o purgatório com uma prisão. Olha aí, está lá leia lá. Mateus 5, 22 a 26. Jesus diz isso. Tá? Você será colocado na prisão. Dali não sairemos até pagarmos o último centavo. Olha aí, até você se purificar. Não sei se você entendeu. Então, gente, se você não se reconciliar com as pessoas aqui neste mundo, ou seja, se você morrer brigado com alguém, você vai ter que ir para ficar lá no purgatório lá um tempo, se purificando, porque você não amou. Você morreu brigado com alguém, você morreu. Se você se você morreu com ódio, querendo vingança, você pode ir até para o inferno, né? Mas se foi só aquela mágoa, né, aquele ressentimento, né, você vai para o purgatório, porque você não amou. Leia o texto que você vai entender o que eu estou dizendo. Mateus 5, 22 a 26. Ok? E o último texto de hoje é o de primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Olha, gente, quantos textos aqui que eu estou colocando, hein? Tá tudo no livro. Tá? Lá diz que Jesus, quando ele morreu, tá? Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado pelo Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão. Olha aí, tá vendo? Então, gente, olha aí, então o purgatório é uma prisão. Então, ou seja, tem almas no purgatório se purificando. Tá? Aqui ele está falando também daquelas almas que Jesus foi salvar lá na mansão dos mortos. Que os judeus também acreditavam também, que não saía de lá, que era uma prisão. Não é? Mas também é o purgatório, tá? Que também é uma prisão, porque dali a pessoa não sai.
Entendeu? Então, gente, tem muita base bíblica para o purgatório. Não tem como negar isso. Ok? Quem não quer acreditar, paciência. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, pode me perguntar aí que eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? E na próxima aula a gente continua. Agora nós vamos falar do inferno. Falamos do céu, hoje do purgatório, agora falaremos do inferno. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.